Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Peça aos irmãos que estender suas mãos para cá, para o servo do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui está teu servo, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor, nós apresentamos, Senhor, a vida do teu filho, apresentamos a casa, a descendência, os projetos, o ministério do teu filho, Senhor. Venha com a tua mão poderosa, Senhor, envia teus anjos, Senhor, de fogo, com a espada desembainhada, Senhor, sobre a vida do teu servo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, guarda, venha com o fogo do teu trono de glória, Senhor, sobre a vida dele. Assim como tu encheste, Senhor, o vaso da viúva, em nome do Senhor Jesus, enche cada vez mais, transborde, Senhor, que ele venha mergulhar em águas profundas, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, os teus lábios com brasa viva, que venha fogo do céu e do altar, através do teu filho e do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 22, nós vamos estar lendo o versículo 1. Enquanto os irmãos encontram, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu pastor Salomão pela confiança, ao corpo de obreiros e todos que estão presentes para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vou ler segundo a minha versão, os irmãos acompanhem comigo. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero estar pregando com a temática um sacrifício pessoal. Quero pregar com a temática um sacrifício pessoal. Quando nós falamos de sacrifício, nós vamos entender e refletir. Sacrifício agora está falando de renúncia. Sacrifício agora está falando de abrir mão de alguma coisa. E uma pessoa só sacrifica, só renuncia quando ela tem um propósito, quando ela tem um desejo, quando ela tem um alvo, quando ela tem um sonho a se realizar. Você não vai ver ninguém sacrificando ou renunciando algo, a não ser quando ela tem um propósito e um desejo. E nós vamos ver que para isso nós temos que ter o quê? Decisão. Por isso que aqui o tema é uma renúncia pessoal. Para que nós venhamos viver as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para nós temos que aprender a abrir mão de algumas coisas que temos. O apóstolo Paulo chega a enfatizar a carta aos Romanos: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Isso quer dizer que nós temos que mudar a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos agora tomar decisões essas que muitas das vezes vai requerer sacrifício, para que nós venhamos agora viver os projetos de Deus, viver os sonhos de Deus nas nossas vidas. Senão nós vamos ficar muito tempo na igreja, muito tempo servindo a Deus, e nós não vamos viver as promessas de Deus. E muitos vão até se ofender com Deus, se ofender com a palavra de Deus, se ofender com as promessas que receberam. Então é muito importante nós entendermos e aprendermos um pouco das revelações da palavra de Deus. E é interessante esse texto que nós acabamos de ler, que o texto vai ser enfático em dizer: aconteceu depois dessas coisas. Quando nós vemos aqui o escritor
aconteceu depois dessas coisas, nós vamos lembrar o que aconteceu. O que aconteceu é o que está entre o capítulo 12 até o capítulo 22. Vai contar a história de Abraão, vai contar a história do que aconteceu, o que aconteceu com Abraão. Abraão agora, ele representava um novo convertido, mas um novo convertido a qual Deus faz uma promessa. Isso vai nos levar a refletir, a entender, quando nós aceitamos a Jesus, Deus ele nos faz promessas. Promessas essas que muitas das vezes algumas vão ser individuais e outras são aquelas que estão inseridas nas Escrituras. Nem sempre Deus vai levantar um profeta e vai dizer, eis que eu te digo. Mas muitas das vezes as bênçãos que Deus tem para nós estão nas Escrituras. E se nós não aprendermos, não entendermos e não compreendermos o que diz a palavra de Deus, aprendemos as promessas que Deus tem através das Escrituras, muitas das vezes nós vamos agora não saber nos comportar diante daquilo que Deus tem para nós. E Abraão, ele agora recebeu uma promessa, e para Abraão foi como para nós quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, muitas das vezes nós começamos a pensar, o que Deus quer de nós? O que Deus tem para mim? O que Deus tem projetado para mim? O que Deus quer de mim? O que será do meu futuro? O que será dos meus projetos? O que será da minha vida? Abraão também tinha essas indagações, porque Abraão ainda era humano, ele é humano, e nossa humanidade, ela quer ter certeza, e a certeza que nós temos no reino de Deus, ela não está no nosso dinheiro, ela não está no nosso estudo, ela não está nos nossos projetos, no nosso intelecto. A certeza do cristão, ela vem da fé. O escritor dos Hebreus vai dizer que a fé agora ela vai nos dar certeza. Certeza essa da onde nós vamos chegar, certeza essa o que Deus tem para nós, certeza essa o que Deus vai fazer com a nossa vida. Mas para que nós venhamos ter essa certeza, certeza essa que vai nos mover. Muitas pessoas podem dizer, eu tenho fé, eu tenho certeza, mas a certeza ela vai nos levar a uma decisão, ela vai nos levar a nos posicionar diante de Deus. Uma pessoa que tem certeza que ela vai passar num concurso, ela vai estudar. Uma pessoa que ela tem certeza que ela vai arrumar um emprego, ela vai procurar, porque a certeza vai levar ela a uma ação. Por isso que também o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que a fé nos leva a se movimentar, a fé nos leva a nos posicionar. Tem pessoa que fala que tem fé, mas ela não se movimenta. Tiago ainda vai ser mais enfático em dizer que a fé agora vai nos levar a não ser dúbios, mas vai nos levar ao quê? Ser firmes, ser constantes naquilo que Deus tem nos mostrado, naquilo que Deus tem nos revelado. E Abraão agora vai receber uma promessa. Promessa essa que vai requerer dele sacrifícios, vai requerer que ele agora viesse renunciar, sacrificar, para viver os sonhos de Deus. Você não vai viver os sonhos de Deus se você não sacrificar. Você não vai viver o que Deus tem para você se você não renunciar. Você não vai viver os sonhos de Deus se você não acreditar. Tem pessoas que estão na igreja, mas não acreditam no que Deus tem para ele, não acreditam no que Deus tem falado através das Escrituras, através dos seus ministros, através de sonhos, através dos profetas, através de revelações, através do Espírito Santo, através de tantas as maneiras que Deus ele vai se direcionar ao homem. Deus se revelou de várias maneiras, a multiforme graça de Deus em falar com o seu povo, em falar os seus projetos, os seus sonhos, e os sonhos de Deus é o que Deus tem para nossas vidas. Mas a grande indagação é, nós queremos os sonhos de Deus ou queremos os nossos? Porque muitas das vezes fala, eu quero viver os sonhos de Deus, mas não quer abrir mão dos seus sonhos. Eu quero viver a chamada, eu quero ser aquilo que Deus tem para mim, mas eu não quero abrir mão de nada daquilo que eu tenho. E Deus, sabendo disso, aquilo que ia prejudicar Abraão, Deus já começa a fazer o quê? Falando que Abraão tinha que abrir mão, os sacrifícios que Abraão ia ter que ter.
para viver os projetos. Porque senão Abraão ia falar: Deus, você disse que eu ia conquistar, você disse que eu ia ser próspero, você disse que ia me dar família, você disse que ia me dar tudo isso que eu não estou vivendo. Por isso que Deus ele explicou bem detalhadamente: sai da sua casa, sai da sua parentela, da casa do seu pai e sai rumo ao desconhecido. E Abraão, agora a Bíblia vai dizer que ele vai aceitar o plano de Deus. Mas Abraão era um novo convertido que não tinha uma fé totalmente madura e um entendimento. É onde agora começam os processos na vida de Abraão. Abraão ele queria viver os sonhos de Deus, mas ele não queria abrir mão de muitas coisas. É onde agora Deus fala para ele ir sozinho. E ele agora, por causa de sentimentos, vai querer o quê? Levar o seu sobrinho. O seu sobrinho agora lá na frente vai ser motivo de ele não estar vivendo os projetos de Deus. Muitas das vezes nós estamos até com o coração aberto para viver os sonhos de Deus, mas a gente estamos caminhando por sentimento, estamos caminhando por nossa força. Nós não estamos confiando em Deus, em obediência na totalidade que Deus ele quer de nós. Ah, Deus, eu te obedeço só até aqui, mas eu não vou fazer isso porque eu quero, porque eu gosto, é minha família, é meus irmãos, eu gosto tanto de fazer isso. E para nós vivermos as bênçãos de Deus, quando você olha homens de Deus que viveram grandes coisas de Deus, eles tiveram grandes renúncias. Ele renunciou à família, ele renunciou cargos, ele renunciou posições, ele renunciou tudo aquilo que ele tinha. O próprio Jesus, ele vai renunciar para que ele venha o quê? Depois a Bíblia vai dizer que foi lhe dado um nome acima de todo nome, mas primeiro ele foi sacrificar. Ele foi o maior exemplo de sacrifício e ele foi o maior exemplo de honra. Então muitas das vezes nós queremos honra, nós queremos bênçãos, nós queremos posições, nós queremos que a nossa vida venha ser abençoada, que nós venhamos viver as promessas de Deus, mas nós não queremos sacrificar. Então Deus, pela sua palavra, ele já está nos orientando e nos trazendo: se você quer viver grandes coisas de Deus, você tem que renunciar. Você tem que renunciar ao seu eu, você tem que renunciar ao seu ego, você tem que renunciar aos seus projetos, você tem que renunciar tudo aquilo que Deus, pela sua palavra, está nos orientando e nos dizendo. Porque senão você vai ser mais um, ou eu serei mais um, que vamos estar ofendidos com Deus, que vamos estar tristes com Deus, porque nós não estamos vivendo as bênçãos de Deus. Nós vamos falar: Senhor, tem tanto tempo que eu estou na sua casa, tem tanto tempo que eu te sigo, e por que eu não estou vivendo as promessas? E Deus vai falar como ele falou para Abraão. Ele vai falar assim: quanto a minhas promessas, está de pé. Quanto a ti, ande na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava falando para Abraão, quando Abraão foi indagar a Deus, foi que ele falou assim: eu nunca mudei com você, as minhas promessas estão de pé. Foi você que deixou de andar na minha presença, foi você que deixou de ser perfeito. E qual era a perfeição de Abraão? O que Abraão fazia de tão perfeito, sendo que nós todos não somos perfeitos diante de Deus? Abraão, ele tinha um coração aberto a tentar fazer aquilo que Deus quer. A nossa perfeição não está no que nós fazemos, mas na intenção do nosso coração, a todo dia nos aperfeiçoarmos em Deus. Quando você acorda de manhã e o seu desejo e o seu projeto em agradar a Deus, em viver os projetos de Deus, você vai alcançar. Mas se você acorda a Deus querendo buscar os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas, você tem que começar a rever seus conceitos. Porque na verdade você pode estar com o desejo de viver os projetos de Deus, mas você só tem feito tudo aquilo para viver os seus próprios projetos. Por isso que Deus vai cobrar de Abraão: quanto a mim, está de pé, quanto a ti, seja perfeito. E nós podemos ver os prejuízos na vida de Abraão, até ele se posicionar por completo. A nossa vida só vai começar a melhorar, a nossa vida só vai começar a se encaixar dentro da vontade de Deus, não é quando Deus faz a promessa, não é quando Deus levanta um profeta, por mais usado que seja, ainda que se levantasse Elias, Moisés e tantos outros homens de Deus, e eles falassem,
não iria mudar. O que iria mudar era a obediência. Quando nós vemos Jesus contando a parábola ali daqueles dois homens, um que morreu foi por ser de Abraão, e ele fala, não, se viesse um homem de Deus e falasse, ele ouviria. E ele vai falar, se eles não ouvem aqueles que estão pregando a palavra de Deus, eles não vão ouvir, nem que seja o próprio anjo viesse falar. Se a pessoa não tiver o desejo em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, muitas das vezes a pessoa não vai obedecer. Não é quem está direcionando, não é a palavra da pessoa, mas é o nosso coração em obedecer. Quando nós estamos com um coração humilde e simples em Deus, em ter mudança de vida, nós não vamos olhar cargo, posição ou quem está falando, mas nós vamos estar olhando, Deus está direcionando, e nós vamos colocar o nosso coração em servir a Deus, em obedecer a Deus, e Deus irá nos honrar. E essa foi a trajetória da vida de Abraão. Abraão, ele teve muitas dificuldades, até que o texto começa a dizer, e aconteceu depois dessas coisas, provou Deus Abraão. Deus não prova menino na fé, Deus não prova novo convertido, Deus não prova quem não tem certeza do que quer, Deus só vai provar aqueles que são maduros na fé. A Bíblia vai dizer que Deus não dá peso ou carga maior do que as nossas forças. E como nós vamos ficar fortes na presença de Deus? Na caminhada, nos fortalecendo em Deus. Quando nós somos experimentados, quando nós vamos agora amadurecendo dia após dia na presença de Deus. Toda pessoa que você vê que ela é madura na presença de Deus, que ela é madura nos acontecimentos, no culto, nas coisas que acontecem no reino de Deus, são pessoas que se envolvem com Deus. São pessoas que entendem como que o reino de Deus funciona, como que Deus fala, como que Deus age, e isso vai requerer o quê? Dedicação, sacrifício. Então Deus agora começa o quê? A provar Abraão, porque Abraão agora é uma pessoa madura. Se você quer viver as bênçãos de Deus, você tem que amadurecer. Tem cristão que está 10 anos na presença de Deus, ele ainda não amadureceu. Ele ainda continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes de quando ele aceitou Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele foi ensinar alguns irmãos, ele disse, eu queria vos trazer um ensinamento que viesse ser uma coisa madura, um entendimento ao coração dos irmãos, mas eu não posso, porque eu tenho observado vocês, que vocês ainda são meninos na fé, vocês ainda estão se perdendo nos princípios básicos da fé. Como vou eu tratar assuntos mais elevados com vocês? Porque pessoas estão na igreja, mas não têm amadurecido. Pessoas não têm desenvolvido uma fé. Por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ventos de doutrinas têm levado muitos de um lado para o outro, porque não tem a sua fé firmada em Cristo, não conhece as Escrituras, e tudo que falam ele escuta. Tudo que falam, todo conselho, tudo que ouve, aquilo ali vai trazer o quê? Uma direção, um novo rumo, um novo projeto. Mas uma pessoa que é madura em Deus, não importa o que ela ouve, não importa o que fala, ela sabe onde ela está, ela sabe onde Deus prometeu e ela sabe onde Deus quer levar. E ela está firme em Deus. E ela não vai vacilar com qualquer coisa, porque ela amadureceu. Por isso que Deus vai provar Abraão, porque Abraão agora, ele estava maduro. Outra coisa que fez Deus agora provar Abraão, é uma coisa que nós temos que vigiar, só com as bênçãos que Deus nos dá. Uma das maneiras que Deus, ouvi na Bíblia, que Deus ele prova pessoas, é quando pessoas colocam o coração naquilo que Deus dá. Tem pessoas que colocam o coração no carro, Deus prova ele no carro. Tem pessoas que colocam o coração no ministério, Deus prova ele no ministério. Tem pessoas que colocam o coração em riquezas, Deus prova ele na riqueza. Porque a Bíblia vai dizer, em quem nós somos provados? Pelos desejos do nosso coração. Quando o nosso coração ambiciona demais as coisas da terra, nós estamos sendo propícios a sermos o quê? A sermos provados. Nós somos provados por Deus e tentados pelo diabo. Deus para nos aprovar e nos fazer melhorar, e o diabo para nos derrubar, porque ele sabe das nossas fraquezas. Tem pessoas que não podem, o diabo, qualquer tipo de tentação vai fazer ele cair. Por quê? Porque ele ainda está ligado com o coração em coisas pequenas aqui da terra. Ele ainda não se desprendeu das coisas da terra. O coração dele ainda está preso. Por isso que muitas pessoas elas vão cair, vão pecar,
vão esvanecer na fé. E Deus agora vai provar Abraão, porque ele colocou o coração demais na bênção que Deus deu. O segredo das bênçãos de Deus é para você usufruir, não é para você colocar o coração. As bênçãos de Deus, o dinheiro é para usufruir. Se Deus te deu, é para você usufruir, mas não é para você colocar o coração. A Bíblia chega a dizer que somos administradores, mordomos de Deus. Ou seja, tudo que você tem, tudo que você conseguir, não é seu, é de Deus. Quando você entende que nada que você tem é de Deus, você não vai colocar o coração, você só vai administrar. Quando você entende que o carro que você tem não é seu, é de Deus, você agora vai fazer o quê? Você só vai administrar, porque não é seu. Aquilo que Deus estava testando no nosso coração, nós não vamos ser reprovados. E nós não podemos colocar o coração em nada que Deus, Ele tem nos dado. Aleluia, glória a Deus. E o texto vai falar de acontecimentos. E o interessante é que o primeiro acontecimento que Deus vai tratar na vida de Abraão, ele vai trazer uma retrospectiva do seu passado. O texto aqui, ele nos leva a olhar para o nosso passado. Por que Deus, ele sempre, se você for olhar na Bíblia, ele sempre vai olhar no nosso passado. Ele vai falar com Israel, ele fala: lembre de onde eu tirastes, lembre onde você estava, lembre quem te libertou, lembre quem te prosperou, lembre quem te ajudou, porque o ser humano tem a memória fraca. Às vezes o ser humano tem um bom carro, tem uma boa casa, tem uma boa família, mas muitas das vezes o ser humano pensa que ele chegou ali porque ele conseguiu, porque ele teve mérito. Eu tenho porque eu estudei, eu tenho uma boa família porque eu conquistei. Mas na verdade Deus, ele sempre lembra: eu tenho feito tudo por vós. E nesse texto Deus faz Abraão olhar para o passado. Quem era Abraão antes de Deus? Quem éramos nós antes de Deus? Se nós formos olhar antes de aceitar Jesus, quem éramos nós? Muitos de nós não eram ninguém, muitos de nós não tínhamos nada, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, Deus agora vai nos enriquecer com bênçãos terrenas. E mais do que isso, o apóstolo Paulo chega a dizer: Deus tem me enriquecido com bênçãos das regiões celestiais. Antes de Deus abençoar você na matéria física, nas coisas da terra, Deus, ele quer enriquecer você com coisas espirituais. A primeira coisa que Deus, ele vai nos favorecer é com a salvação. Deus está preocupado com a nossa salvação. Deus, ele está preocupado com a nossa salvação. Ele faz Abraão olhar para o passado, para Deus trazer na memória de Abraão tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Quando uma pessoa, ela não lembra da onde que ela veio, da onde que Deus ela nos tirou, ela vai ter dificuldade a ser grata. Toda pessoa que é ingrata é porque ela não está lembrando do que Deus fez. Uma pessoa que não é grata, ela vai esquecer o que o vizinho fez, ela vai esquecer o que os seus pais fez, ela vai esquecer o que fizeram por ela, porque ela é ingrata. Ela não vai lembrar do que fizeram, ela vai lembrar do momento e da ocasião. E Abraão poderia lembrar somente do momento que Deus estava provando ele, e poderia esquecer do momento que Deus abençoou ele. E isso é normal. O salmista, no Salmo 103, ele vai dizer que queria trazer à memória o que lhe dava esperança. E o que dá esperança para nós é sabermos que nós temos uma salvação, é sabermos que nós vamos encontrar com Deus, é sabermos que Deus vai nos enriquecer com as bênçãos dos céus. E Deus agora no versículo 1 ainda, Deus provando Abraão, Deus agora vai passar um direcionamento. Toda vez que Deus agora, ele vai fazer uma promessa para alguém, Deus agora vai dar um direcionamento. Tanto na Bíblia, como você vê profetas trazendo revelações. Você pode ver que Deus, ele fez promessa para Moisés. Deus, ele vai fazer uma promessa que ia fazer ele um grande homem de Deus, juiz e legislador. E ele vai dizer: agora vai lá e vai se apresentar a Faraó como representante de Deus. Quando Deus foi falar para Abraão, ele vai falar assim: o direcionamento foi: sai da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai. Então Deus, antes de nos abençoar, Deus vai passar agora um direcionamento. E é esse direcionamento que vai te levar a viver as bênçãos de Deus. O que vai levar você a viver as bênçãos de Deus não é a palavra de
Deus, mas é o seu posicionamento diante daquilo que Deus tem falado. Não adianta Deus falar para você cedo, de tarde, de noite. Todo dia você olhar no espelho e falar: Deus falou que você é um cantor, Deus falou que eu vou ser próspero, Deus falou que eu vou conquistar. Não adianta. Se você não posicionar, você não vai viver, porque é condicional aquilo que Deus tem falado. Tem um direcionamento, e o direcionamento é as escrituras do Senhor. E Deus ele tinha passado um direcionamento para Abraão, e Abraão ele estava tendo dificuldade em seguir esse direcionamento. Por quê? O que leva pessoas a ter dificuldade em crer naquilo que Deus tem falado? Primeiro, a falta de fé. Segundo, quando tarda a bênção chegar. Quando nós não temos fé, nós não vamos crer naquilo que Deus tem falado. Por isso que a Bíblia fala: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, isso vai gerar fé no seu coração. Mas a fé, quando ela não é colocada em prática, você vai ter uma fé que ela não vai ser operante, ela não vai obter resultados, porque a fé agora ela tem que se colocar no quê? Em ação. Tem pessoas que falam: eu tenho fé, mas não colocam em ação. Eu tenho fé que Deus cura, mas não exercita a sua fé quando fica doente, não exercita a sua fé quando vê alguém doente. Tem pessoas que falam: eu tenho fé que Deus vai me prosperar, mas quando aparece uma oportunidade, ele não se lança, ele não faz conforme ele ouviu e ele leu na palavra de Deus, porque a sua fé é somente uma fé de ouvir, mas não uma fé prática. É uma fé que não vai gerar o quê? Uma fé sem obras. A fé sem obras, ela não vai gerar resultado. Tem pessoas que me falam: eu tenho fé, a minha fé é grande, mas só que não tem mudança de vida, porque não é uma fé prática. E Jesus ensinando sobre a fé, Jesus não fala ainda que tem uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Se pedires a Deus, Jesus estava explicando aqui que o segredo não é o tamanho da nossa fé. O que Jesus estava explicando é onde nós colocamos ela. Tem pessoa que fala: eu tenho muita fé, mas coloca no emprego, mas coloca no seu estudo, mas coloca no seu intelecto e não tem resultado. Por quê? Porque colocou em coisas humanas. Mas aí que a sua fé é pequena, mas você coloca em Deus, você vai viver grandes coisas. Deus elogia aquele homem, o centurião, porque ele falou: Senhor, eu creio que uma palavra sua. Ele não estava, a fé dele não estava presa em dogmas, não estava presa em ritualismo, não estava presa em religião. Ela estava presa no que o apóstolo Paulo vai dizer: no poder de Deus. Tem pessoas que querem apoiar a sua fé em tanta coisa e não apoiam no poder de Deus. E o poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus não está num copo d'água, o poder de Deus não está na oração, não está. Isso foi maneira de Deus trabalhar com a nossa fé. Mas a nossa fé, quando ela alcança um nível maior, Jesus veio falar: poderás fazer coisas maiores. Ele estava dizendo: não é só o que você aprendeu, mas você pode exercer mais. Se você viu uma cura de febre, você pode orar e curar um câncer. Se você viu um empresário, você pode chegar mais longe, mas isso vai depender da sua fé. Se a sua fé alcança você, só isso aqui você não vai passar de onde a sua fé chega. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: transformai pela renovação da nossa mente. E a nossa mente é transformada pela palavra de Deus, que vai gerar fé no nosso coração. E essa fé agora ela tem que ser praticada, porque senão você não vai viver a bênção de Deus. É uma questão fácil de aprendermos, mas é uma questão difícil de praticar, porque requer renúncia, confiança, decisão, e tudo isso vai requerer de nós o quê? Posicionamento. E agora nós vamos ver o quê? Abraão agora ele vai ter um posicionamento ainda no versículo 1. E disse: eis-me aqui. Quando Deus fala conosco, nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. E nós temos que estar mais sensíveis ainda para praticar. Porque muitas das vezes nós escutamos Deus. Balaão escutou a voz de Deus. Balaão ouviu Deus, mas não obedeceu. Era homem de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele tinha revelação, ele tinha mística, ele conhecia a palavra de Deus, que ele deu conselho para prejudicar o povo de Deus, o tanto que ele conhecia Deus e a palavra de Deus, mas ele não tinha prática. Então o que vai mudar é a prática na presença de Deus. Não são as místicas, não são o que você entende, não é o que você compreende, é a sua prontidão em ouvir a Deus, em praticar a palavra de Deus. Porque
senão nós não vamos viver as bênçãos de Deus. E Abraão ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Uma coisa é falar, outra coisa é praticarmos aquilo que Deus ele tem falado. No versículo 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Deus estava mandando Abraão pegar a bênção que ele tinha, aquilo onde ele estava colocado no coração, e vai agora fazer o que? Requerer de Abraão uma posição. Muitas das vezes nós não vamos crescer, desenvolver, porque nós não nos posicionamos diante daquilo que Deus tem falado. Por isso que Deus, toda vez, interessante disso, que você lê na Bíblia, coisas simples, se você refletir com a ajuda do Espírito Santo, você aprende tantos segredos. Você vai ver Deus falando com as pessoas, vai falar: ponte de pé, levanta-te, vai até o lugar. Estava falando de posicionamento, que ele vai falar: eu falarei contigo. Você quer ouvir a voz de Deus, você quer praticar, você tem que ter o quê? Você tem que estar sensível a ouvir, e você tem que se posicionar. Se você não posicionar, não vai adiantar você ouvir, porque Deus vai mandar você levantar, você vai ficar sentado. Deus vai mandar você ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para meus caminhos. É a sua palavra. O que mantém você firme na caminhada é a palavra de Deus. Se você largar de olhar para a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, você vai desviar para a direita e para a esquerda. Mas se você estiver firmado numa palavra de Deus, num versículo da palavra de Deus, você vai chegar, você vai crescer, você vai desenvolver as bênçãos de Deus. E foi isso que Abraão agora ele vai fazer. Ele vai se posicionar diante daquilo que ele ouviu de Deus. Então, quando nós entendemos os projetos de Deus, os sonhos de Deus na nossa vida, que já é difícil entender, porque tem pessoas que não sabem aonde que ele vai chegar, não sabem o que Deus tem para ele, não sabem o que Deus tem falado com ele, e não sabem se posicionar. Mas depois que Deus ele fala, que nós entendemos, agora é a hora de nós posicionarmos diante do direcionamento. Nós podemos ver aqui que Abraão agora ele vai o quê? Posicionar diante de um direcionamento. Isso é tão importante, um direcionamento, que a Bíblia vai dizer, que o próprio Deus vai dizer: existia muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas somente Naamã foi curado. Por quê? Só Naamã recebeu e aceitou o direcionamento. E olha que Abraão era aqueles crentes, Naamã era aqueles crentes bem reto. Ele falou: mergulha aqui. Ele fala: vai por aqui. Faça a oração meia-noite. Não, vou orar 11 horas. Você tem que fazer, dar o dízimo 10%. Não, eu vou dar 6%. Você tem que fazer isso. E ele teve dificuldade, mas ele foi ouvindo e ele viveu a bênção. E Deus ainda vai elogiar ele. O próprio Jesus elogiou. Vai dizer: havia muitos leprosos, mas eu só abençoei o que obedeceu. Interessante que havia muitos homens de Deus e mulheres de Deus que às vezes passaram pela mesma situação e Deus não elogiou, porque não é a posição, não é o cargo, e sim a obediência. Não é o nosso cargo, não é a nossa posição. Eu oro muito, eu vou viver as bênçãos de Deus. Não, a oração vai te quebrantar. Deus agora vai falar com você. Você vai agora saber o que tem que fazer. Mas se você não posicionar, você somente vai ouvir a voz de Deus, vai entender os mistérios de Deus, vai ter revelação, vai ter visão, vai ter os olhos abertos, mas só que você não vai chegar no objetivo, porque você não posicionou diante daquilo que Deus tem para você. O Evangelho é simples. Se Deus te deu a graça de ter visão, de ter revelação, de ter tudo isso, é muito bom, mas o Evangelho é simples. Por isso que Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Jesus não falou: você vai ter uma revelação, um anjo vai aparecer para você e vai dizer: faça isso. Deus falou: aquele que quiser por mim, pegue a sua cruz, quer dizer, toma uma decisão, pega a sua cruz, vai falar de responsabilidades, de direção, e siga-me. E você vai chegar nas suas bênçãos e vai chegar no céu. Jesus não inventou, porque muitos falam: para chegar no céu você vai ter que ter uma visão, para viver a bênção você tem que fazer tudo isso. Não, o ser humano que vai inventando muitas coisas. O ser humano que às vezes vai dificultando um evangelho simples.
Jesus pregava o evangelho simples, mas ele tinha autoridade porque ele vivia. Hoje temos muitos teólogos, temos muitos cursos, temos muitas falas bonitas, mas não temos prática. E por isso temos muitos oradores bonitos, mas não temos mais milagres, não temos testemunhos tanto na igreja. Por quê? Porque não tem vida prática. E o que leva o cristão a viver vida prática é a obediência, é a simplicidade, não é o muito mover nas coisas de Deus, embora é bom. Quer coisa melhor do que você sentir a presença de Deus, de você se envolver com a presença de Deus, da glória de Deus se manifestar? Não tem coisa melhor. A melhor coisa de você ficar num tempo de oração e jejum é você sentir o Espírito Santo se aproximar de você, a glória de Deus envolver o local que você está ali buscando a presença de Deus. Mas isso não vai trazer mudança de vida. O que vai trazer é a obediência. Aleluia! E aqui nós vamos ver, Abraão, ele recebeu posição. No versículo 3, então levantou a posição de Abraão de manhã. Interessante, manhã, se nós contextualizarmos, está falando de primícia. Quando nós damos a nossa primícia para Deus, seja em tudo, não estou falando aqui somente de oferta, mas a primícia do nosso dia, a primícia de tudo que nós fazemos, Deus ele vai abençoar. E a Bíblia vai dizer, de manhã, a primeira coisa que Abraão ele fez de manhã, não foi preocupar com o seu gado, não foi preocupar com os seus servos, não foi preocupar com as coisas que ele tinha, foi preocupar com o quê? Com o que Deus tinha falado com ele. O problema é que nós falamos, nós queríamos servir a Deus, mas quando nós acordamos de manhã, nós pensamos em tudo, mas não pensamos em executar aquilo que Deus tem falado conosco. E a Bíblia vai dizer, e de manhã, primícias. Ele acordou de manhã, não preocupado com os prejuízos que ele ia ter na sua empresa, os prejuízos que ele ia ter com seus servos, não preocupado com a sua família, mas ele preocupou com as coisas de Deus, o que Deus tinha direcionado ele. Isso é uma característica, é fácil você ler. Abraão era um herói da fé, Abraão era amigo de Deus, mas por que ele era amigo de Deus? Ele priorizava Deus. Como é que uma pessoa quer ser amigo de alguém se não priorizar aquela pessoa? Ah, eu sou amigo do Reino Unido, e eu priorizo tudo, mas não priorizo ele. Que amizade é essa? Que reconhecimento é esse? Que honra é essa? De palavras, mas não tem atitudes. Abraão não. Abraão foi considerado amigo de Deus porque ele tinha Deus como seu amigo. E aqui nós vamos entender a palavra do Senhor. Ele teve o quê? Acho que o tempo estava passando. Disposição. Vamos avançar um pouco. Ele teve disposição. De madrugada, ele teve disposição. Muitas das vezes nós falamos que queremos servirmos a Deus, queremos fazer a obra, queremos alcançar as promessas de Deus, mas nós não temos disposição em trabalhar em prol de um propósito e um objetivo. Tem pessoas que ficam, Deus vai trazer, Deus vai fazer, e muitas das vezes Deus está esperando você fazer. Por isso que quando Moisés ele falou, Moisés é um exemplo vivo. Moisés chegou e falou, Deus vai nos libertar, Deus vai fazer. Quando ele chegou diante do mar, ele empacou e foi perguntar para Deus, Deus, o que é que eu faço? Ele falou, você já falou, agora faça. Muitas das vezes nós oramos e Deus cria situação para nós exercermos aquilo que nós oramos e nós não sabemos o que fazer. Senhor, tu vai fazer, Senhor, tu vai me prosperar, Senhor, tu vai me dar um emprego. Aparece a entrevista de emprego e ele não avança. Ah, Senhor, eu quero pregar. Aí Deus abre a oportunidade para ele pregar e ele recua. Senhor, eu quero fazer a sua obra. Deus abre a porta e ele não faz. Só tem o quê? Palavras, mas não tem o quê? Disposição. Nós temos que ter disposição para fazermos algo. Ninguém vai alcançar nada, nem na terra, nem as coisas de Deus, se não tiver disposição. A Bíblia vai dizer, vai ter com preguiçoso, vai ter preguiçoso com a formiga. Quer dizer, tem que ter disposição. Você tem que ter disposição para alcançar, tem que sacrificar, mas para isso você tem que ter um objetivo, você tem que ter um alvo, você tem que ter um sonho, você tem que ter um projeto, você tem que ter uma meta. Qual é a sua meta para 2025? É o que passou? Não, eu fiz 3 projetos. Passou 3 dias depois, quais são os seus projetos para 2025? Eu não lembro. Por quê? Não tem foco, não tem direção, não tem objetivo, não tem sonho. Foi na motivação,
no final do ano temos que fazer projeto. Mas qual é eles? Você projetou o que você tem que fazer para chegar naquele objetivo? Abraão, ele tinha um projeto, ele tinha uma meta, e a meta dele era obedecer a Deus, era fazer a vontade de Deus. Por isso que Abraão, ele chegou tão longe nas coisas de Deus, porque ele priorizava as coisas de Deus. Quando você vai ver Abraão, um texto muito interessante, quando você vai ler a história de Abraão, toda vez que você vai ler, você vai ver Abraão fez um altar, Abraão fez uma tenda e Abraão fez um poço. O altar fala de coisas espirituais, a tenda vai falar da sua casa e o poço falava de trabalho naquela época. Interessante que essas três ordens, ele priorizava a Deus, depois a família, depois o trabalho. Interessante que isso já tem se perdido. As pessoas às vezes valorizam mais o trabalho, valorizam mais a família, mas não valorizam tanto as coisas espirituais. E o próprio Jesus, como o pastor disse hoje de manhã na pregação, quando falaram de Jesus aos seus irmãos, ele falou: meus irmãos são aqueles que estão servindo as coisas de Deus. O próprio Jesus vai dizer, e o reino de Deus, ele vai fazer com que nora fica contra a sogra, irmão contra irmão. Por quê? Porque as visões vão mudar. A visão sua não vai estar mais nas coisas terrenas, as prioridades suas não vai ser, ou pelo menos não era para ser, mais as coisas terrenas. Uma pessoa que ela aceita Jesus, que ela foca no reino, ela vai pensar nas coisas do reino, ela vai investir nas coisas do reino, ela não vai ficar mais presa nas coisas da terra. E isso vai gerar divisão, porque poderão andar dois juntos se não houver entendimento. Se nós não tivermos entendimento com a pessoa que está do nosso lado. Por isso que há tanta discussão, há tanto desentendimento quando um na família aceita Jesus. Por quê? Começa um querer buscar Deus, o outro já não quer. Um quer seguir os princípios da Bíblia, o outro não quer. E vai gerar o quê? Confusão. Até dentro da igreja, quando um tem uma visão diferente das coisas espirituais do que o outro, se não souber administrar, vai gerar confusão, vai gerar problema. Por quê? Porque eles não têm a mesma visão. Por isso que Jesus falou, vai dividir. O conhecimento das coisas de Deus vai dividir. Ele chega a dizer que uma pessoa que encontra no reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, e ele vai e vende tudo o que tinha e investe naquilo. Ou seja, troca de valores. Se você aceitou Jesus, mas ainda não trocou valores, o seu coração ainda muito nessas coisas terrenas, tem alguma coisa errada. Você ainda não percebeu que os valores que Deus tem para você são os valores do reino, não são valores da terra. Isso dá a diferença de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus e pessoas que ainda estão meninos na fé, na igreja. É o que? É a maneira que ele se comporta diante daquilo que Deus tem para ele. Nós podemos ver que o texto vai falar de preparo. Abardou o jumento, estava falando de preparo. Toda vez que você quer realizar um projeto, um sonho, exercer algo na presença de Deus, você tem que ter o quê? Preparo. Esse preparo, quando você aceita Jesus, você quer fazer algo, Deus agora, antes de te enviar, ou antes de Deus te colocar alguma coisa, ou confiar alguma coisa, Deus agora vai te preparar. Ou você vai buscar o preparo. O apóstolo Paulo chega, aquele que quiser o reino de Deus, a obra de Deus, que venha o quê? Se dedicar, se esmerar. As coisas de Deus nós temos que agora o quê? Sacrificar. Vai falar agora de um preparo. Tem pessoas que almejam grandes coisas, mas não está preparado. E se Deus dá aquela bênção para ela, ela joga fora. Seja família, seja finança, seja ministério, seja o que for, porque ele não está preparado. Ele não tem fundamentos. Ele não tem fundamento cristão, não tem fundamento na Bíblia, ele não tem estrutura espiritual, ele não tem maturidade para lidar nem com as bênçãos de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele se preparou. Depois a Bíblia vai dizer que ele levou 2 servos. Vai falar de ajuda. Nem um crente, por mais espiritual que ele seja, isso aqui, você pode ver isso muito, pessoas que oram muito, ou profetas, eles têm a mania de falar, Deus fala diretamente comigo. Eu não preciso de conselhos, eu não preciso de ajuda, eu sou
sem Deus. Só que Deus não fala tudo para todo mundo. Toda vez, todo ser humano na Bíblia vai precisar de ajuda de alguém. A Bíblia vai dizer que Deus deixou apóstolos, mestres, líderes, homens de Deus, pessoas para o quê? Para um ajudar os outros em prol de um propósito, para a edificação do corpo de Cristo. Eu preciso do irmão, o irmão precisa de mim. Nós precisamos um dos outros, para que ninguém se sinta Deus, para que ninguém se sinta super-homem, para que ninguém se sinta melhor do que ninguém. Os discípulos começaram com esse pensamento, achando que um era melhor do que o outro. Jesus falou: vem cá, está vendo aqui, ó? Se vocês não forem igual aquela criança, vocês não vão ser, vocês não vão alcançar. Por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém. Todos nós alcançamos graças e a bondade de Deus. Às vezes nós temos o quê? Nós possuímos dons que não são nossos. E tem pessoas que se envaidecem porque tem um dom de profecia, um dom de pregação, um dom de alguma coisa. Tem um dom da prosperidade, ou seja, qual seja o dom que a pessoa recebeu. E ela se envaidece e se perde administrando uma coisa que nem é dela. E acaba o quê? Se perdendo e se prejudicando a si mesmo. Por isso nós precisamos de ajuda um dos outros. O próprio Jesus, a Bíblia vai dizer, carregando a sua cruz, a Bíblia vai dizer que teve um sirineu que ajudou ele. O próprio texto da Bíblia é tão enfático em dizer: o próprio Jesus precisou de ajuda para cumprir um propósito. Isso não é porque Jesus não conseguia, é para mostrar que somos humanos e nós precisamos uns dos outros. E tem pessoa que acha: eu não preciso de ninguém, tudo Deus faz na minha vida. Só que Deus, ele sempre vai trabalhar usando um para edificar o outro. Por isso que ele vai dizer: os dons para a edificação do corpo de Cristo, o seu conhecimento é para a edificação do corpo de Cristo, o que você possui é para a edificação do corpo de Cristo, tudo que você tem é para servir a outros. Por isso que você serve uns e outros te servem, e isso vira o quê? Uma semeadura, que uns vão se fortalecendo aos outros, e todos vão sendo edificados em Cristo, e o reino de Deus cresce e desenvolve. E o texto continua, acabando meu tempo. Trabalho. Abraão agora vai dizer que Abraão agora vai trabalhar. E ele vai agora se posicionar e vai agora trabalhar para alcançar um propósito que Deus tinha na vida dele. Ainda no versículo 3, no versículo 4, uma das coisas que nós precisamos ter agora para vivermos os projetos de Deus, nós temos que ter obediência. Outra coisa que o versículo 4 também vai dizer: ao terceiro dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, isso fala de perseverança. Quantos começam propósitos diante de Deus, quantos recebem projetos e sonhos e saem empolgados de um culto, dizendo: Deus falou que eu vou ser pregador, Deus falou que eu vou ser empresário, Deus falou que eu vou ser isso. Passa 3 dias, a pessoa não tem perseverança em continuar. E a Bíblia vai dizer: passando-se 3 dias, Abraão, ele estava perseverante. E a pessoa perseverante, o texto continua dizendo: e alcançou, e viu o propósito, e viu o lugar da bênção. Toda pessoa perseverante na Bíblia, ele vai chegar em algum lugar. Toda pessoa que persevera, ele vai ser honrado por Deus. Por isso que o inimigo, ele vai sempre querer desmotivar a pessoa a não chegar, a tirar o que? A perseverança. A Bíblia chega a dizer: a pessoa que muda constantemente de projetos e sonhos, ela não vai chegar, e pensamentos, ela não vai chegar em lugar nenhum. Porque um dia ela quer ser jogador de futebol, um dia ela quer ser cantor, um dia ela quer ser pregador, outro dia ela quer ser diácono, outro dia ela quer ser presbítero, outro dia ela quer ser mestre, outro dia ela quer ficar só sentada na cadeira. Depois ela fala: não, agora eu quero ser missionário, não, agora eu não quero mais, eu quero ser profeta. Ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que Deus tem para ela. E ela vai chegar aonde? Se ela não se decidiu, se ela não se posicionou, ela não vai chegar em lugar nenhum. Por isso a perseverança, o alvo. E é interessante o texto vai dizer de 2 visões. A primeira visão vai ser a visão normal, ele viu aonde que ele vai chegar.
A segunda visão foi uma visão espiritual. A visão espiritual nós podemos ver, foi quando Isaac agora vai falar: pai, onde está o cordeiro? O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que ter inteligência, maturidade, sabedoria para administrar o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque muitas das vezes o que você vai receber, pessoas ao seu redor não vai entender, não vai compreender, porque não tem a mesma visão, o mesmo entendimento, a mesma percepção, a mesma espiritualidade, a mesma maturidade que você. E você vai ter que saber lidar com essa situação. Abraão não poderia contar nem para os servos que ele deixou no caminho, nem para a sua esposa ele não contou, porque ele não tinha a mesma estrutura que ele. Mas ele agora vai o quê? Ele vai dar uma palavra de esperança. Ele vai falar assim: nós vamos adorar e Deus vai fazer. A resposta dele foi de uma pessoa sábia, uma pessoa madura, uma pessoa que tinha fé, uma pessoa que confiava em Deus. Quando nós não confiamos em Deus, nós não sabemos o que falar. Como é que nós vamos fazer? Uma pessoa da família, um vizinho vem, como é que você vai fazer? Como é que você vai passar? Ou uma pessoa da família, você não sabe o que você vai falar, porque você não tem uma fé convicta em Deus. Muitas das vezes eu não tenho a certeza, humanamente falando, mas quando a minha esposa fala: como é que vai ser? Eu falei: está nas mãos de Deus e Deus vai fazer. Não está no meu controle, mas não fugiu do controle de Deus. E eu falo: pode deixar que Deus vai resolver, não precisa se preocupar. Por quê? Eu não tenho poder, mas eu tenho a confiança e a fé que Deus vai fazer. E às vezes minha esposa ela não consegue enxergar, e eu falo: pode confiar em Deus e pode deixar comigo que Deus irá fazer, não precisa se preocupar. E Deus ele vai abrir as portas. E Deus, graças a Deus, tem me honrado nas grandes acontecimentos que têm acontecido na minha vida, porque eu confio em Deus, eu dependo de Deus, e Deus ele vai agora abençoar minha vida. Glória a Deus. E no versículo 11, para concluirmos, antes do versículo 6, Abraão ele tinha uma palavra de conforto, de fé, de esperança, quando Isaac agora vai fazer um questionamento. Uma coisa que nós temos que ter é uma palavra de fé, de esperança, de motivação quando levantar o quê? Questionadores, ainda que seja na família, ainda que seja fora. Porque tem pessoa que, eu lembro quando eu aceitei Jesus e eu não sabia nem ler, e os profetas começaram a dizer: você vai ser pregador, você vai pregar as nações, Deus vai te usar. E quando eu falava isso, cheio de esperança para pessoas ao meu redor, às vezes até líderes, pessoas que não tinham a mesma visão, a mesma fé, a mesma convicção que eu, não conseguiam enxergar o que Deus ia fazer na minha vida. Falava: como que você vai fazer isso? E eles não tinham, só que Deus tinha gerado essa fé, essa confiança em mim. E eu falava: não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Uma coisa que nós temos que ter é convicção do que Deus vai fazer nas nossas vidas, porque senão uma simples palavra, uma simples desmotivação, a pessoa já não acredita mais. Mas como é que você vai ser empresário? Você não tem curso, você não tem dinheiro, você não tem recurso, você não sabe como é que vai abrir uma empresa. Mas como é que você vai fazer isso, sendo que vocês não têm a capacitação? E se a pessoa não tiver fé e confiança em Deus, ela vai levar um dado inflamado, uma seta, e ela não vai conseguir uma fermentação espiritual, e ela vai desmotivar de tudo aquilo que Deus prometeu, investiu na vida deles. Certa feita, os discípulos, depois que Jesus tinha ido, eles estavam desmotivados com as promessas de Deus, e Deus vai aparecer para eles mais uma vez, e vai renovar as promessas na vida deles, e vai dizer: continue, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser capacitados, revestidos de poder, e vocês vão executar a promessa que eu fiz. Qual era a promessa? Jesus fez lá no começo dos evangelhos. Qual foi a promessa? Farei vocês pescadores de homens, ou seja, grandes ministros do altar. E quando Jesus foi partir, Jesus voltou para renovar, e Jesus vai dizer: ficar em Jerusalém, eu vou capacitar vocês e vou cumprir minha promessa, porque eles estavam desmotivados. Quando a pessoa desmotiva, ela perde a fé. Deus vem com uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança e uma palavra de motivação, para que nós venhamos caminhar até chegarmos
nas promessas de Deus. Vou estar orando pelos irmãos e logo após estarei passando para a missionária. Eu estarei orando para que Deus venha renovar as promessas e que nós venhamos alcançar as promessas de Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aqui estão os seus servos que ouviram a sua palavra, que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa, Senhor meu Pai, trabalhar no coração, na mente, Senhor meu Pai, na estrutura para que eles possam viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, que o Espírito Santo possa trabalhar em cada vida, em cada coração, e que todos venham viver as bênçãos de Deus. Você que quer aceitar Jesus, aqui está uma grande oportunidade de você fazer uma aliança com Deus e viver os projetos de Deus. A primeira característica de uma pessoa que quer viver os projetos de Deus é aceitando a Ele, é se entregando a Ele. Caso tenha alguém aqui hoje que queira entregar sua vida para Jesus e queira agora fazer essa aliança, esse pacto de viver os projetos de Deus, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, a irmã Isadora, glória a Deus. Vamos estar orando por ela. Senhor meu Deus, aqui está a tua serva, Senhor meu Deus, que humildemente veio no seu altar, Senhor meu Pai, buscar de ti as bênçãos, Senhor meu Deus, a graça do seu Espírito, Senhor meu Deus. Envolva ela, Senhor meu Pai, na sua graça, na sua unção. Venha renovando, Senhor meu Pai, aquilo que tu tem com ela, Senhor meu Deus, os projetos, Senhor meu Deus. Venha dando ela entendimento, Senhor meu Pai, do Evangelho, das coisas espirituais. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isadora, vamos estar agora repetindo as palavras comigo, a confissão de fé. Você crê em Jesus Cristo? Você crê em Deus? Glória a Deus. Nós vamos, glória a Deus. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, aqui está a sua serva, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor meu Pai, a tua serva, cobrindo ela, trazendo a aprovação, trazendo, Senhor meu Pai, das suas bênçãos sobre a sua filha, Senhor meu Pai. Que o Senhor possa cumprir, Senhor meu Pai, o chamado que tu tem na vida dela, completando, Senhor meu Pai, os projetos, abrindo, Senhor meu Pai, as portas para a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Passa agora para Celebrar, né? Nós agora vamos celebrar, Glória a Deus. pois agora, glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Vem, pessoal, aqui, ó. Uma vida da Hoje é a festa nos céus por uma alma que se rendeu a Cristo. Glória a Deus. Estarei passando aqui para missionária, está dando continuidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. É o cumprimento da terra emocionada.